Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Me chamou muita atenção isso. E eu busquei melhor esclarecimento dentro do hebraico sobre isto que diz: felizes são os que não têm nada que os acuse. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus. Eu achei maravilhoso essa observação, porque é uma felicidade quando podemos passar sem ser acusados de coisa alguma. Paulo chega a exortar o jovem Timóteo no capítulo 4 e verso 12 ao 13 da sua primeira epístola, mostrando a importância de ter um bom exemplo. Então ele diz a Timóteo no capítulo 4 e verso 12, mostrando a Timóteo a importância de servir a Deus com uma sã consciência. E diz: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Fazendo essas minhas palavras, eu digo até que eu volte. Portanto, felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus. Isso é o Salmo 119. Há muitos que exclamam: não me importa com o que os outros pensam a meu respeito, o que os outros dizem de mim. Eu não estou nem aí para ninguém. É claro que é importante ter uma consciência pura e tranquila, que nada nos incomode, nenhuma questão, nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nenhuma injúria. Oh, que bom, está muito bem isso. Mas lembre-se que uma mentira repetida 100 vezes acaba sendo aceita como verdade. E quem vai falar mal de você são exatamente os seus colegas, são os seus companheiros, são os seus vizinhos, são as pessoas que lhe conhecem. Pois conhecendo as suas debilidades, não perderão tempo para lhe apunhalar. Paulo disse que você deve se preocupar. Sim, Paulo disse que convém preocupar com o que os outros pensam de nós. Na primeira epístola, capítulo 5 e verso 14 a Timóteo, ele diz: não deis ocasião aos adversários, aos inimigos de blasfemar. Ele está se referindo exatamente às viúvas. Está falando das pessoas mais novas, dizendo para as viúvas terem cuidado. Cuidado com os nossos inimigos. Cuidado com aqueles que estão em torno de nós. Porque quem vai falar mal da pessoa é quem está próximo a ela. Então convém se preocupar sim com o que os outros pensam. Isso se aplica não só às viúvas, mas também às mães solteiras, às divorciadas, às jovens em geral. Como também se aplica aos ministros, 1 Timóteo 3,7. Convém também que o ministro tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso quer dizer que sejam quem? Auxiliares, diáconos, levitas, evangelistas, pastores, etc. Sejam respeitados pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado. Então devemos sim nos preocupar com o que os outros pensam. Você que navega em mares tempestuosos da internet, sabe muito bem que na maioria das vezes é você que se desmoraliza e escandaliza. E escandaliza a sua família, escandaliza a igreja, ao publicar fotos e dar informações. Não é isso mesmo? Você não é vítima das próprias informações que você coloca na internet? Dos seus dados pessoais? Das suas fotos íntimas? Fotos que você tirou com roupas que não deveria usar nem no seu quarto de dormir. Eu estou usando uma expressão do profeta William Branham, na mensagem O Filtro do Homem que Pensa. Há roupas que você não devia usar nem no quarto de dormir, muito mais entre as pessoas. Portanto, tenha cuidado. São as suas próprias informações, são as suas próprias fotos que você mesmo coloca é que causa os danos para você.
Quando lemos Êxodo, capítulo 38, verso 8, e o capítulo 30, verso 18, você pode constatar ali que a pia de cobre para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes era feita dos espelhos de cobre. Isso é, dos espelhos que era usado pelas mulheres que se ajuntavam para adorar. O próprio espelho das mulheres foi transformado em uma pia de cobre, pois o espelho era de cobre, para que os sacerdotes lavassem suas mãos e seus pés para oferecerem sacrifício ao Senhor. Portanto, a imagem das mulheres reflete o caráter do pastor. Recentemente, assistindo uma entrevista do nobre apresentador Ratinho, Carlos Roberto Massa, diz Carlos Roberto Massa, o Ratinho, da SBT. Ele disse: eu fui convidado para ir a uma igreja evangélica e fiquei surpreso, pois eu jamais pensei que houvesse alguma igreja evangélica com qualidade que eu vi naquela igreja. Primeira coisa que me chamou a atenção foi o tratamento. Todos são irmãos, todos são iguais. Não tem um maior do que o outro. Mesmo eu sendo um homem famoso, mas eles me colocaram e me trataram como se fosse um deles, com todo respeito, mas sem denegrir e sem sacrificar a imagem de ninguém. Eu fiquei surpreso, porque nas demais igrejas que eu já fui, eles querem me colocar no lugar de príncipe, e isso está errado. Então, nessa igreja evangélica, chamada de Tabernáculo do Profeta William Branham, eu vi que as coisas são diferentes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção ali é as mulheres. Eu não sabia que ainda existiam mulheres que cobriam seu corpo, que existiam mulheres que não usavam roupas curtas, que havia mulheres que se vestiam decentemente, que não mostravam os seus joelhos. Eu fiquei surpreso, eu como apresentador de televisão, fiquei surpreso de saber que nos tabernáculos há mulheres decentes, que têm juízo e que servem a Deus e se vestem para adorar a Deus como verdadeiras cristãs. Que coisa! Será que nós precisaríamos realmente que o Ratinho falasse estas coisas? Talvez para que nós mudemos de comportamento? Pois bem, os espelhos das mulheres refletem o caráter do pastor, o ministério do pastor, como as mulheres agem, como as mulheres vestem, como as mulheres falam e como elas se penteiam. Elas demonstram o ministério pastoral. Essa pintura, esse corte de cabelo, essa sobrancelha, esta saia, este vestido, este sapato, etc., etc., aponta para o caráter do pastor, para o bem ou para o mal. Essa é a imagem do teu pastor. A roupa que você veste, a sua atitude, as suas maneiras de agir mostram o caráter do seu pastor. Essa é uma infelicidade gritante, para não dizer uma desgraça. Que o Senhor se compadeça de você e salve o seu pastor. Desculpe-me, vos amo muito em Cristo Jesus. Todavia, o amor é corretivo. Mas falo isto agora com desespero. Quem vos fala é um pastor desesperado e envergonhado. Mas rogo a Deus, como o profeta Amós, que alguma coisa possa mudar. Ore por nós, ore por mim. Deus vos abençoe.